Alô? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com prazer que estamos aqui mais um domingo pela manhã, nos reencontrando uns aos outros e tendo mais essa oportunidade de vir aqui para conversarmos um pouquinho, refletirmos mais um pouco sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita e para renovarmos nossas energias, nossas vibrações, recebendo desse local as melhores energias, as melhores vibrações. Porque já antes de nos encontrarmos aqui no local, os nossos amigos da espiritualidade já estiveram presentes, preparando, renovando e preparando o ambiente para nos receber. Então, vamos nos concentrando, deixando o nosso pensamento, os nossos sentimentos estarem totalmente presentes aqui nesse momento e nesse espaço. Abrindo as nossas mentes para que possamos dar, receber, trocar novas ideias e novas energias. E vamos assim, mais uma vez, agradecendo ao nosso querido amigo e Mestre Jesus, por mais uma semana que se passou e por mais uma vez podermos estar aqui hoje, com saúde e com boa vontade, para nos encontrarmos e que possamos, Pai, receber o que for do nosso merecimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, receber a Tua palavra, a Tua orientação, o Teu ensinamento. Que possamos estar aqui de mente totalmente aberta, participando, doando um pouquinho de cada um também, e que possamos sair daqui um pouquinho que seja diferente, com novas ideias, com o coração mais tranquilo, mais harmonioso. Então, que a nossa reunião possa transcorrer na paz, na tranquilidade, e que possamos aproveitar bem o tema de hoje. Que assim seja. Vou falar alguns minutinhos sobre a nossa programação, a programação aqui da casa. Então, para quem está vindo pela primeira vez, e para os que já conhecem, só relembrando, nós temos palestras e passes todos os dias da semana, com exceção das sextas-feiras. Então, aos domingos, nós temos às 10 horas a palestra, também com a evangelização infantil. Segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Às terças, às 20 horas. É um trabalho diferenciado. Nós temos tratamento de passes para dependentes químicos, depressão ou à distância através dos familiares. Na quarta-feira, as palestras acontecem às 14 horas e aos sábados às 17 horas e 10 minutos. Estamos também aos sábados, a cada 15 dias, distribuindo café, leite, chá, sanduíche e bolacha para os desabrigados. Quem quiser e puder cooperar, pode ajudar financeiramente e também ajudando na distribuição. É só vir falar com o pessoal a cada 15 dias, no sábado, depois da palestra.
podem participar. O plantão de atendimento acontece nas segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15, nas quartas, a partir das 13 horas e 15 minutos, e aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Convidamos também a todos a conhecer a livraria, que fica aberta durante a semana. E temos o trabalho de assistência social da casa, a distribuição das cestas básicas. A cada mês nós distribuímos a 30 famílias, todo segundo sábado do mês. Quem quiser conhecer e participar do trabalho é só comparecer aqui aos sábados, segundo sábado do mês, às 10 horas da manhã. E relembrando também que nós temos o nosso site, que podemos assistir às palestras em tempo real ou acessar as palestras anteriores, que é www.casadocaminhosantana.com.br. Então, nós vamos convidar o Mauro a vir a fazer a nossa palestra de hoje. O tema é de Palavras de Vida Eterna, né? O tema é benignidade. Benignidade. Bom dia. Bom dia, turma, né? Realmente tem que ser um grande dia. O sol já está aí brilhando por todos nós, esse céu azul, o qual nós somos brindados. Brindados desde o nosso início, da nossa criação, com algo, né, que é acima da nossa compreensão, que é a bondade infinita de Deus, nosso Pai. E a esta criatura suprema, inteligência primeira, causa primária de tudo, que foi a primeira questão que Kardec levantou à espiritualidade quando fez o Livro dos Espíritos, onde deixou muito claro que perguntou o que é e não quem é Deus. E as respostas ao longo das 1119 questões que tivemos, vem nos deixar claro que o nosso comportamento, principalmente de um para com os outros, é fundamental para que tenhamos uma vida mais feliz. Estaremos tecendo alguns comentários deste livro, Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E é interessante que logo na introdução, Emmanuel diz o seguinte: aqui entrelaçaremos então pensamentos sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Respeitamos, Senhor, todos os tempos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede de tuas palavras de vida eterna, escoinadas de qualquer suplementação. Acho que a espiritualidade, quando suscitou ao nosso querido Chico a psicografia de poder estar nos oferecendo uma série de livros, e esse Palavras de Vida Eterna particularmente faz parte de um outro que vem, que Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. E esses elementos somados nos traz o nosso cotidiano, como que devemos nos comportar uns com os outros, nos traz nortes a seguir, nos oferece bússolas e nos traz, no final dessa jornada, a plena satisfação. Como a Cida falou, coube a nós o item 14, benignidade. E tantos desses outros livros que eu falei, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, sempre traz um pequeno trechinho do Evangelho de Jesus. E este
é uma carta de Paulo a Efésios, a coluna de Efésios. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que a gente pode entender? O que a gente pode tirar dessas pequenas palavrinhas, dessas pequenas letras, é entender que a cada um que está no nosso caminho, seja ele pai, mãe, companheiros de jornada, companheiros de trabalho, cada criatura que cruza o nosso caminho é uma oportunidade de aprendizado. E se esta oportunidade que Deus me oferece, eu não consigo perceber, eu não consigo resolver, é uma oportunidade perdida. Ah, mas somos reencarnacionistas, amanhã poderemos cruzar esse caminho de novo. Nem sempre. Porque hoje você tem as condições necessárias para poder resolver as suas diferenças. No amanhã nós não sabemos como estaremos ou como aquela criatura estará. Então façamos de cada momento, de cada chance que a vida nos oferece, uma coisa útil. Vou ler alguns trechos e vou buscar, tirar da letra que mata o espírito que vivifica e discorrer com os senhores. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante dos céus às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos as justas necessidades da compaixão infatigável de um para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando a sombra, porém nós nos o negamos, a guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. Quando Jesus, o grande governador do planeta Terra, este irmão nosso, que nos veio nos trazer o caminho, a verdade e a vida, desce, ou seja, fica entre nós. Que oportunidade maravilhosa que nós temos. Que compaixão aquela criatura teve para com os seus irmãos, para com os filhos do seu Pai, nosso Pai, Deus. E veio nos mostrar, nos exemplificar o que devemos fazer, qual o caminho a seguir, quais são os nossos erros. Porque quando ele chegava e olhava nos nossos olhos e falava, hipócrita, com toda serenidade, e a gente pegava assim, realmente assim eu sou. Vejam quanto exemplo ele nos ofereceu, até no momento, no martírio supremo, na cruz, ele roga ao Pai o perdão àqueles que estão ofendendo. Ele oferece o amor. Ele nos ensina a amarmos uns aos outros como irmãos que somos, colocando-nos todos em igual, somos todos iguais. O homem, a mulher, o pobre, o rico, o alto, o baixo, não importando a configuração, o status, as condições sociais, todos nós pertencemos à mesma família. E Jesus, este irmão maior, é o nosso governador deste planeta, que nós temos que amar muito esse planeta. E o homem, ao longo da história, muito o maltratou. Jesus não tinha por que estar conosco, ok? Enquanto um espírito de escola estava num período já muito preparado à nossa frente, mas aí a gente identifica o espírito de luz que vem, habitar
num corpo físico. Gente, o maior sofrimento que Jesus teve, passou, não foi, logicamente, na verdade, não foi todas as problemáticas que ele passou fisicamente, as dores físicas que ele teve, as provações, o calvário, o flagelo, o escárnio, mas habitar um corpo limitado como esse que nós caminhamos. Um corpo que é muito, é muito restrito às várias possibilidades que o Espírito tem. Tanto que ele, sabedor de todas as leis, pois ele mesmo falou, não vim aqui derrubar nenhumas leis, e sim dar continuidade a todas, é que as pessoas interpretaram erroneamente, e tudo aquilo que ele fez, que é cientificamente comprovado, atribuíram ao milagre, algo sobrenatural. Mas Jesus então vem até nós, tem um corpo físico, limitando os seus movimentos, limitando as suas ações, mas mesmo assim, sabedor das leis, ele usufrui de melhor. Em prol de quem? De si próprio? Não. Aqueles que vinham pedir socorro. E é esta benignidade, esta bondade, esta luz que ele trouxe para nos dar o exemplo. O que eu faço hoje quando o irmão meu bate a porta? Quão disposto eu estou a abraçar alguma criatura? Será que eu consigo olhar para as pessoas que trabalham comigo e enxergar nelas uma oportunidade de reconciliação? Ou eu só vejo desgraça? Ou eu só vejo intrigas, maledicências, maldades? Pegando, mais uma vez, esse exemplo que Deus nos ofereceu da vida, da liberdade de escolha. E a esta escolha que nós vamos responder. Responder a quem? A nós. A nós mesmos. Eu não tenho que responder no amanhã para determinadas criaturas, mas sim a este ser que habita nesse momento, este corpo. Poxa vida, olha, eu tive X anos de existência terrena, cruzei no meu caminho várias pessoas, conheci, fui amoroso com algumas, com outras nem tantos, deixei a oportunidade de escorrer por entre os meus dedos, e quanta coisa que eu fiz de errado. E a este olhar interno é que nós vamos entender quando Jesus veio e nos disse que haverá choro e ranger de dentes, da nossa consciência, pelos desvios dos caminhos que tivemos, pelas falta de coragem de enfrentar os obstáculos, por optar pelo caminho mais curto e mais fácil. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinarmos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamos. Qual foi a recompensa que nós demos para Jesus? O escárnio e a morte na cruz. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Mesmo assim, nos é deixado um legado, um código de conduta que temos que cumprir. As duas máximas de Jesus, amaras uns aos outros como eu vos amei, e não faça aos outros que não queres que te faça. Se essas duas máximas, o homem, ao longo desses séculos, desses milênios, tivesse seguido, não estaríamos hoje no estágio que nos encontramos.
Mas o homem deturpou as palavras, o homem usou das palavras em benefício próprio, o homem criou pilares milenares em cima de algo super simples, colocou-nos regras, colocou-nos o dedo forte em cima da nossa ferida, apontando a nós e deixando em nós toda a culpa e toda a dor. Através das passagens que nós, enquanto reencarnacionistas que somos, tivemos num pretérito, nós sempre trazemos impregnado no nosso perispírito aquilo que fomos, aquilo que executamos. Mas, mesmo assim, nós temos a possibilidade do amanhã. E neste amanhã, se eu começo a ter esta compreensão, eu vou o quê? Podando, lapidando, aparando as arestas. Porque hoje eu faço acontecer, preparando-me para um novo dia. E este novo dia é o que aconteceu agora, a questão de quê? Umas 4, 5 horas atrás, onde eu abri os meus olhos físicos e falei, nossa, estou vivo. Nós não sabemos o dia do amanhã. Então vamos aproveitar, sermos benignos uns com os outros, todo o tempo. Mesmo aquele que nos escárnia, mesmo aqueles que nos vilipendia, mesmo aqueles que nos traz a dor. Basta lembrar Jesus, que em nenhum momento reclamou do seu sofrimento. Ah, Mauro, mas no Monte das Oliveiras ele pediu para o Pai afastar o cálice. Sim. Mas quer um exemplo maior neste momento da humanidade de Jesus? E as pessoas depois ainda o colocam como Deus. Jesus foi homem. Deus é um só. É o Pai Criador. E como homem que foi, e como homem de garra, de querer vencer sempre, e como homem que amou a todos, indistintamente, ele queria ficar um pouco mais com os seus queridos. E os queridos não eram apenas os apóstolos, não, meus queridos, mas sim toda aquela multidão que o acompanhava. Ele queria poder ensiná-los mais um pouco. Mas, como um espírito de escola, ele toma o novo fôlego, e mesmo solicitando, Pai, afasta de mim esse cálice, mas eis-me aqui, que cumpra a tua vontade. É lindo isso. E vai de peito aberto para o seu martírio. Aí o homem vem, e ao longo do tempo, mesmo tendo Jesus como exemplo de amor, mesmo tendo Jesus como a bondade, a solidariedade, as pessoas vêm e matam uns aos outros em nome de Jesus. Estamos falando aí do período medieval, onde se matava em nome de Jesus. É um período que nós ficamos quase 700 anos estagnados enquanto evolução moral e intelectual, gente. É um período muito comprido. Se nós analisarmos, a Terra tem muito mais do que 2008 anos. Mas o período que se denominou antes e depois de Cristo são 2008 anos. Quase acabando, estamos em 2009 já, né? Estamos em novembro, que coisa louca. E 700 desses 2000 anos foram estagnados. Ou seja, parou. Não se cresceu e não se... mas ficou estagnado. E aí a gente vai entender por que nós nos encontramos nesse estágio que nós estamos.
Por que tem tanta miséria na rua? Por que tem tanta pobreza? Por que tem, enfim, todas essas calamidades que nos assolam, a gente percebe, começa a perceber e ter a sensibilidade dessa percepção, que foi aquele período que nós não crescemos. Por isso que hoje em dia, eu até comentei, já estamos em novembro, outro dia estava comemorando o Natal, e daqui a pouco já vai ser Natal de novo, né? A velocidade do tempo é o que? Infinito, está correndo muito rápido. O dia já não tem mais 24 horas. Né? A gente para, quando já vai olhar, já é amanhã. Porque nós estamos correndo atrás do tempo perdido. De todo aquele tempo que ficamos parados, a gente tem que, de alguma forma, colocar em dia. E vamos colocar em dia. Diz o seguinte aqui, Emmanuel. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendemos fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. E esta evolução é individual e coletiva. Individual porque num primeiro momento eu tenho que modificar-me. Eu tenho que transformar o meu ser, com o exemplo de Jesus. E no segundo momento, que esta transformação possa afetar aqueles que estão em torno e que todos consigam fazer essa transformação e que possa espargir, até que todos no globo terrestre tenhamos uma oportunidade melhor. Meus queridos, quando nós somos chamados a qualquer coisa, chamados ao trabalho, chamados ao matrimônio, chamados à vida, chamados a viver, nós temos que viver intensamente. O que é viver intensamente? É doar, é se doar. Doar numa intensidade, né, Madre Teresa falava, doe até que doe. Né? Então vamos doar até que doe. Semana passada, aqueles que tiveram a oportunidade de viajar, estivemos em Araxá, em Uberaba, e tivemos a oportunidade de vivenciar coisas maravilhosas. Não no sentido de, vou fazer uma excursão espírita. Não é nesse sentido. Mas é o que cada um foi buscar. O que você foi buscar quando foi ver o Bacelli? O que você foi buscar quando foi ver o Tadeu? Internamente. Aquela paz, aquele exemplo de humildade, aquele exemplo de amor, de dedicação, de doação. Daí a gente para e vê, nossa, como que uma criatura que está aqui, ó, eu abracei, eu beijei, estava do meu lado, pode fazer algo assim? E eu reclamo da minha unha encravada. Eu reclamo da minha falta da minha estrela, da minha boa sorte. Puxa vida. Né? Então, acho que foi uma oportunidade fantástica que teve de introjetar, até, vamos dizer, a expressão de puxar o nosso freio de mão, de olhar e ver, puxa, o que eu posso fazer em prol disso? Quantas pessoas iam visitar o nosso querido Chico Xavier? Era extremamente interessante, porque Chico, né, aquela figura serena, tranquila, e as pessoas o idolatravam, chegavam a prostrar diante a ele. E Chico, super humilde, olhava para a criatura e falava, levanta-te, porque eu também sou homem. Que coisa bonita. Quando as pessoas vinham e beijavam-lhe a mão,
assim, no mesmo instante, Chico já pegava e beijava a mão da pessoa também. Gente, um homem que com seus 80 anos, que poderia estar muito bem sossegado, lendo o seu jornal, jogando o seu dominó na praça, numa cidade pequena como Uberaba, numa megalópole como São Paulo, este homem trabalhava em doação das 18 horas até às 6 da manhã, 5 da manhã. Quando se terminava, ele ainda passava a mão no seu embordel aí com algumas pessoas e ofereceu o pão. Depois do alimento espiritual, ele oferecia o alimento material. Né? Um homem que escreveu mais de 400 livros e não viu um centavo. Um homem que poderia estar sentado, ter sido convidado, né, pela quantidade de livros que escreveu, pela quantidade de livros que vendeu, ser um imortal na Academia Brasileira de Letras, ele se tornou imortal na mente de todos nós. No carinho que ele deixou e no exemplo de amor, no exemplo de fé, no exemplo de doação. Então a gente vê então que, poxa, não é ninguém longe, não é ninguém distante, um brasileiro. A gente, eu queria ter nascido americano, francês. Você pode ter, acho que até nós fomos outras nacionalidades. Né? Afinal de contas, nós não temos só essa existência, tivemos outras pretéritas. E aqui o Brasil tem 508 anos apenas. Então a gente é um espírito milenar que foi desenvolvido, criado há muito tempo atrás. Tem algumas pessoas que têm alguma afinidade, facilidade até de falar línguas, né? O francês, o inglês, o alemão, porque provavelmente tenha vivido nesses momentos, em alguns momentos, nessas localidades. Mas estamos falando de Chico, um mineiro, de Pedro Leopoldo, que é uma cidadezinha desse tamanho. Estava aqui conosco. E numa sociedade extremamente católica, fervorosa. Chico era extremamente católico até um determinado tempo. Ele adorava, assim, no bom sentido da palavra, Maria, a mãe de Jesus. Né? E, como todos nós, temos que ter reverência a esta criatura sublime que ofereceu o seu corpo para gerir o mestre dos mestres. Chico rezava intensamente para ela. E é bonito porque ele nos mostrou, né, exemplos aqui, terra, Brasília, bem perto da gente. E um exemplo que a gente pode olhar, inclusive foi dito, né, uma professora falou a respeito de que Chico um dia será reconhecido como o Buda branco do Ocidente. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa bonita. Não que Chico ostentava esses cargos, pelo contrário, mas ele é merecedor desse título. Basta nós analisarmos um pouco a trajetória do Buda para identificarmos também quão grande foi a trajetória de Chico. Quanto paralelo temos a traçar. E é interessante porque em momento nenhum ele reclamou. Vocês já repararam nisso? Aqueles que estudaram um pouquinho a vida dele, eu não conheço nada. Eu sou apenas um curioso que vou atrás, mas que queria aprender um pouquinho mais. Né? Mas Chico sofreu muito na infância. Que seja. Em momento, você não vê uma linha que Chico escreveu que ele fala mal de alguém. Ele era sempre o primeiro dentro de uma roda a defender a pessoa que estava sendo acusada. Por pior que seja aquela pessoa, por piores erros que fez aquela pessoa, ele sempre a defendeu. Porque ele via o quê? O lado bom das pessoas. Então, quando
vem Paulo e nos diz: sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está aqui, exemplo. Exemplo bonito que nós tivemos. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constantemente a benignidade um para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, e que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Mais uma vez, essas palavras de vida eterna nos traz como devemos agir. Não vamos guardar rancor. A pessoa nos ofende, nos maltrata. O que a gente vai fazer? Se eu ficar no mesmo padrão de sintonia, se eu ficar vibrando igualmente a ela, isso vai me prejudicar, vai prejudicar a pessoa, vai prejudicar as pessoas em volta. É nesse sentido que figurativamente Jesus ofereceu a outra face, dizendo que o mal que você me oferece, eu te respondo com o bem. Então, vamos, quando chegarmos nesses momentos de calúnias, injúrias, de maus tratos, de sofrer maus tratos, não vamos vibrar nesse mesmo padrão. Se for justo, se nós merecemos aquilo, vamos aceitar, vamos trabalhar, vamos ver onde eu errei e o que eu possa fazer para modificar e seguirmos a vida. Se forem justos, se não forem verdadeiros, bate e cai. Bate e cai. Não deixe afetar. Não deixe levar por padrões baixos, negativos. Porque aí nós sabemos, né, se a Terra hoje tem alguma coisa em torno de 6 bilhões de criaturas, tem 3 vezes mais do outro lado, nessa mesma esfera, vibrando nesse mesmo patamar. A fila está grande, gente. Então, se você partir para o outro lado, você vai ser o número 18 bilhões e 1. Vai demorar um pouquinho para você voltar. Tá bom? Então, façamos agora, nesse momento. Mais uma vez, não é porque sou reencarnacionista que eu vou deixar para amanhã. Vamos fazer agora. Nesse exato momento. Vamos viver. E o que é viver? É olhar, dar graças pelo nosso irmão Sol, louvar a nossa irmã Lua, observar os pássaros, as flores, o rio, botar o pé no chão, sentir o orvalho, molhar, beber da água, transpirar, sorrir, amar, viver. Acho que a vida que pulsa em nós, este calor, esta chama que arde, que nos dá a força necessária de enfrentar qualquer obstáculo. Se a dúvida bater em nós, se os nossos joelhos chegarem a dobrar, se a lágrima vier a escorrer, lembremos de Jesus. Esse irmão querido, que seus joelhos dobrou, que lágrimas e sangues escorreram, e que mesmo assim nunca deixou de nos amar. Deixou o legado do Evangelho, a boa nova, para que
tenhamos como rumo certo, pois, conforme ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Estamos abertos às perguntas. Então, agora quem quiser participar, fazendo uma pergunta, fazendo uma colocação, é o momento da gente participar mais ativamente da reunião. Está aberto a todos que queiram fazer uma colocação ou uma perguntinha. É que nós estamos via internet ao vivo e em cores, então precisa do microfone. Ou seja, alguém lá do Japão vai estar te ouvindo. Então, uma dúvida, esse período que você falou que ficou estagnado, foi o período de São Francisco de Assis, de Joana d'Arc? Que período é esse? Ok. Esse período que nós comentamos, Fá, é a respeito da Idade Média, é a respeito da Inquisição, que começou em torno de, por volta do ano 700 e foi até o ano de 1400, neste período, né, que foi a Inquisição, onde uma classe dominante, né, porque antigamente era dividido em 3 estados: o estado monárquico, o rei, né, o clero e o exército, né? E nós, povo, tudo é sempre povo, né? Não mudou muito a história, né? Porém, o clero tinha um peso muito forte, né? Inclusive tinha exércitos maiores do que o próprio exército dos reis. E a eles tudo mandava. Então, sim, é um período onde nós tivemos esses exemplos, né? As cruzadas, que tanto Joana d'Arc quanto Francisco de Assis participaram das cruzadas. Tá? Eu sou... Sim, mas no lodo tem o lírio. Né? A providência divina nos oferece todo momento novas oportunidades, exemplos. Né? Eu não sei qual cruzada, porque tiveram 3 ou 4 cruzadas. O meu conhecimento de história às vezes me puxa a perna, eu caio às vezes, mas ambos tiveram cruzadas, para você ver como foi negro esse período, que não bastou matar em nome de Jesus uma única vez, foram 2, 3 ou 4 vezes. Jerusalém, que é onde, né, até hoje tem conflitos, foi palco de várias conquistas, uma hora por sarracenos, outra hora por ingleses, outra hora por sarracenos, enfim. E desde lá do começo a gente vai entender, então, quando Jesus vem e diz que vai destruir este templo em 3 dias e reconstruir de novo. Não é uma questão simplesmente da ressurreição que toda a Igreja Católica vem e nos coloca, mas sim do problema que é naquela terra. Uma terra que foi dividida desde o início, né? Desde lá para trás, quando na divisão das 12 tribos, onde o profeta, né, Maomé, filho de me fugiu o nome agora. Eram sorry, aguardem notícias para a próxima vez, tá bom? Eu trago e vou responder a respeito disso. Olha, fugiu. Mas foram, nossa, que maus. Tudo bem. Eram 2 irmãos que foram separados, filho de Agar, que era escrava, e não vou lembrar, que pena. Não, antes, bem antes, antes disso ainda, quando foi a divisão. Por isso que existe o islamismo e o catolicismo. Há uma divisão por causa de água. A briga foi por causa de água. Né, árido, seco, um deserto, aquela coisa louca lá. Então houve essa divisão das tribos, e um seguiu um caminho e outro seguiu o outro. Onde desta estripe aqui, aí sim vem Moisés. Estou falando de Adão e Eva, lá para trás. Então, dessa raiz surgiu Moisés, e dessa raiz surgiu, então, depois Maomé, que vão surgindo e vão crescendo e vão tendo as diferenças dos hebreus, dos judeus e com... Isso, é nessa linha aí, ok? Mas, sim, todo momento da história, por pior que seja o momento, a providência divina nos dá a luz. Isso é importante lembrar. Acho que o que você se refere a...
você fala, a humanidade como um todo ficou estagnada a humanidade como um crescimento todo, moral. Né? A imposição, tudo que é imposto para nós não é bacana, né? Quando eu, pai, imponho para o meu filho, você não... Como assim você não faz? Você tem que explicar para ele, você com a sua autoridade, principalmente moral, fala, ó, não é legal você ir, porque lá não vai acontecer coisas boas, e por aí vai. Mas a humanidade ficou muito tempo estagnada no conhecimento científico. Nós não descobrimos mais nada. Por isso que logo após esse período, como que a história chamou? Iluminismo. Que foi o quê? O século das luzes, onde tudo vem e acontece. Então, lá para o ano de 1700, 1800, começa a ter a renovação planetária. A Revolução Industrial começa a acontecer, a primeira Revolução Industrial, depois nós temos a segunda Revolução Industrial. A própria doutrina dos espíritos acontece em plena ascensão do iluminismo. Porque foi necessário que, depois de uma imposição forte, firme, pesada de um clero religioso, vem o quê? Uma onda de materialismo muito grande, porque foi o século das descobertas da ciência, a luz se fez, a energia, enfim, uma série de coisas. E o homem saiu do 8, daquele peso, daquela imposição, para o 800. Daí então vem a doutrina dos espíritos, que é o consolador prometido por Jesus lá atrás, para dar aquela apaziguada. Ou seja, mesmo então, a todo momento, a providência sempre oferece luzes. Alguma outra? Tá legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mais uma, vamos lá. Isso é muito bom. Onde eu estava? Ok, foi. Perfeito. Maravilhosa pergunta. A gente vai entender o seguinte, Fátima. Se podemos classificar, né, entre aspas, os milagres de Jesus, fecha aspas, este foi o the best one, né? O maior, o supra-sumo de todos os milagres, né? Até fazer cego enxergar, coxo andar, qualquer um fazia, qualquer profeta fazia. Agora, reviver, dar vida a uma pessoa, né, que estava, entre aspas, morto, é engraçado. Assim, tanto que foi este motivo que levou, né, os doutores das leis a ir pedir para Pilatos prender Jesus, né, que isso derrubava qualquer coisa. E Pilatos, eu não vejo nada desse cara, é problema seu, vocês que resolvam, né? Então eles vão lá e resolvem fazer o que tem que ser feito. Você já ouviu falar de catalepsia? Você já ouviu falar de letargia? Ok, né? São coisas, né, efeitos naturais que o nosso organismo faz, às vezes. Acho que você é do tempo, porque se é do meu tempo, nós somos contemporâneos, você é do tempo. Você lembra de um ator chamado Sérgio Cardoso? Lembra? Vocês todos lembram do Sérgio Cardoso? Você é jovem disso, não deve lembrar. Né? Vocês lembram do fato que foi noticiado, saiu para o mundo afora, que quando foi aberto o caixão, ele estava com as mãos no pescoço? Os médicos hoje, quando vão dar, né, atestar o óbito, eles demoram um pouquinho mais. Antigamente você pegava aquela luzinha, jogava a luzinha no olho, aí morreu, e dava atestado de causa-morte. Mas devido à letargia e à catalepsia, as pessoas começaram a perceber que, opa, então isso está acontecendo, eu tenho que esperar um pouco mais. Inclusive, para quem não sabe, é um desejo meu, né, eu quero ser cremado. Para você ser cremado, a lei brasileira só deixa você ser cremado 72 horas depois, ou seja, 3 dias depois. Imagine você em estado de catalepsia. De repente você acorda, assim, está cheiro de queimado aqui em volta, o que está acontecendo, né? Então, é meio complicado. A gente está brincando aqui para poder explicar para você, Fátima, que nada mais foi o que quando Lázaro teve esse processo. E Jesus, sabedor de todas as leis, sabedor de todas as causas,
porque ele não veio derrubar nenhuma lei, ao perceber que em Lázaro ainda existia vida, o que ele fez? Ele ofereceu o seu magnetismo, a sua força. Como nós, na Câmara de Passe, fazemos. Por favor, e tem as diferenças, né? Mas nós oferecemos também energia animal, energia vital. O nosso organismo, nosso ser, ele precisa de alimento, de energia, de oxigênio para poder andar. E o nosso espírito, que é a nossa essência, necessita de energia vital. É como uma pilha. Né? A pilha vai descarregando, carregando. Hoje em dia eu tenho o recarregador de pilha, né? Que eu ponho lá e a pilha volta à carga. Qual que é o nosso recarregador de pilha? São coração tranquilo, mente clara, passes, água fluidificada, evangelho no lar, prece, enfim, uma série de coisas que vai nos refazer o nosso ser. Essa viagem que nós fazemos foi um recarregador de pilha. Então Jesus, ao observar que em Lázaro a pilha estava quase apagando, mas que existia vida, ele simplesmente devolveu a Lázaro aquela carga que faltava, aquela vida que faltava, que todos nós temos, né? O magnetismo. Mesmer, ao longo do tempo, já veio explicar para nós sobre isso, né? E através desse magnetismo, puxa, pensou você receber um passe de Jesus? Uau! Né? E só para fechar a história, assim que Jesus é preso, viu, Fátima? Assim que Jesus é preso, eles matam Lázaro, eles assassinam Lázaro. Porque como que eu vou deixar o maior exemplo, o melhor milagre vivo? Foi assassinado, logo em seguida Lázaro. Muito fácil, é. Hoje, né? Se a questão de 50 anos atrás teve esse problema, quiçá a 2000. Sim. Então, por mais que você falou, foram 3 ou 4 dias que Lázaro estava lá, é lógico, né? Ainda existia o fluido vital. Existia vida. Eu acho que a pergunta dela também, não sei se eu entendi. O que Jesus quis mostrar com isso, não é? Okay. Eu penso, posso dar minha opinião? Muito lógico. É mostrar para a gente que todos nós temos esse magnetismo. Porque o que ele veio foi mostrar os exemplos, né? Para a gente colocar na nossa vida. Eu penso que ele veio mostrar que nós também temos. Não temos ao nível que ele tem, mas essa capacidade de doação, todos nós temos. Eu penso isso. Jesus, ele deixou o seguinte legado para os apóstolos, né? Falou, homens de pouca fé, né? Quando saiu, ele disse, poxa, mestre, a gente fez de tudo e não conseguiu curar a pessoa, você veio e já curou, que negócio é esse, né? Então, homens de pouca fé. E ele diz o seguinte, que nós podemos fazer a mesma coisa que ele fez e até mais. Só que nós não temos a coragem, nós não temos a fé, nós não temos a vontade. Por que eu vou ajudar aquela pessoa? Vamos guardar devidas proporções, né? Então, não que eu vou ressuscitar os mortos, não é isso. Mas o que é esse morto? É o morto de esperança, é o morto de fé, é o morto de vida, no sentido de, eu vou ficar aqui, vamos dar um up nessa criatura, vamos reviver. Então, de repente, ela está precisando do quê? De um par de ouvidos. Então eu vou chegar lá e eu vou ressuscitar aquela criatura para a vida. No sentido de que, olha, você está aqui, Deus é Pai, você é amor, e vamos embora. Agora que eu chego, o que eu faço? Você é muito ruim, hein? O que você fez foi muito feio. Cada vez mais eu vou pesando na pessoa, jogando para baixo. Então é nesse sentido que Jesus vem também dizer que eu posso, e devo, e vou fazer coisas além dele para salvar as pessoas. Tirar do caminho das drogas, tirar no caminho dos vícios, todos eles possíveis, imagináveis. É nesse sentido que a gente entende que podemos fazer aquilo que Jesus fez e muito mais. Porque Jesus veio e nos deu exemplo e nos mostrou que temos que ser benignos uns com os outros, que temos que amar uns aos outros. Acho que... Pois não? Vamos falar via internet, Vladimir.
O que é bom para a gente saber também, inclusive recordar isso, né? Aqueles que viveram na época dele não conseguiam fazer vivos, só depois mesmo da morte dele, depois muito tempo começaram a praticar e a fazer os milagres, né? Os apóstolos. E depois lá na frente tem um exemplo de Paulo, né? Que não viveu com ele, mas aprendeu a lição e fazia também os mesmos milagres que ele. Então é possível fazer. Sem dúvida. Não foi só quem viveu com ele, que Pedro saía depois pelo mundo fazendo, né? Porque viveu com ele. Aí, porque muita gente às vezes fala, pô, mas os caras viveram com ele, era moleza, né? Aprenderam. Mas não é isso, não. Mas basta seguir o exemplo. Né? Basta seguir o exemplo. Basta seguir o exemplo. E é interessante que a gente pode pegar duas palavrinhas apenas para terminar. Dois exemplos. O primeiro, de Tomé. Né? E aquele apóstolo incrédulo, né? Que não acreditava que o corpo de Jesus, o corpo semimaterial de Jesus, estivesse perante a eles, né? E Jesus vem e fala: felizes daqueles que vão crer sem ver, né? Então nós estamos vivendo esse momento, e é uma crença não imposta, como foi no pretérito, mas é uma crença que eu entendo e que eu amo. Esta é a diferença. E quando você cita Paulo, né, é o apóstolo que não foi apóstolo, porque não teve a carteirinha, né, o RG dele não era apóstolo, né? Mas o que Paulo fez? Hoje, nós brasileiros, nós que viemos de uma linhagem, a grande maioria católicos, né? Graças a Paulo é que nós conhecemos Jesus. Porque para os apóstolos de carteirinha, o evangelho tinha que ser apenas para os hebreus. E Paulo, o que ele fez? Levou a quem? Aos gentios, ou seja, às outras pessoas, ao mundo. Enquanto os apóstolos ficaram meio, né, fechados, com medo, Paulo ergueu o peito e foi levar o evangelho para a Etiópia, foi levar ele para vários lugares, como no exemplo da carta de hoje para Efésios, Constantinopla, Coríntios, uma série de outros lugares, ou seja, para o mundo todo, o mundo conhecido daquela época, lógico. Ele fez isso a pé, gente, sem internet. Olha que coisa louca, né? Andando, sendo preso, sendo maltratado, e mesmo assim, pode bater mais, que eu tenho que entregar uma carta para uma outra pessoa ali. E, gente, exemplo, são exemplos. Aí nós temos exemplos de hoje em dia, onde Chico vem e nos traz vários documentos, várias provas, vários consolos. Aí nós temos também a figura de Divaldo, que vai como um peregrino do Espiritismo. Tá? Então vejam as missões como são bem distribuídas. Enquanto Chico ficou, né, aqui no Brasil, poucas vezes Chico saiu. Ficou muito mais, comparado a Divaldo Pereira Franco, que é um peregrino, mas a missão do Divaldo é essa, é de divulgar, de espargir, de esparramar a doutrina dos Espíritos. Enquanto Chico comprova a doutrina dos Espíritos. Meus queridos, muito obrigado. Eu estou aqui até a meia-noite para a gente estar conversando de novo, tá bom? Via internet também. Eu vou sugerir para o presidente fazer um chat online, alguma coisa do gênero, mas nós estamos discutindo depois, após as palestras. Com muito carinho, eu agradeço a tolerância que vocês tiveram para comigo, né, o carinho, o respeito, e até uma próxima, se assim Deus o permitir. Fiquemos em paz. Então, nós que conversamos tanto nesses minutos sobre a doação, sobre aquilo que nós podemos oferecer ao nosso próximo, chegou o momento de podermos oferecer. Então, imbuídos da nossa boa vontade e do nosso amor, nós vamos doar as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, pedindo auxílio dos amigos espirituais, que levem a todos os necessitados dos problemas físicos, morais, espirituais, que eles possam levar
as nossas melhores vibrações aos hospitais, às casas de saúde, aos asilos, a todos os locais onde as pessoas possam estar padecendo da dor física e moral. Que possam levar as nossas vibrações aos desabrigados, aos moradores de rua, que possam nesse momento se sentir mais aconchegados, resignados e mais fortalecidos. Que possa levar a todos os lares que estão em desajustes, as famílias, pais, filhos, que não se entendem, que não se compreendem, que possa haver mais compreensão e harmonia nesses lares. Vamos levar também as nossas vibrações aos jovens desse nosso planeta, que muitas vezes se perdem nos vícios, que possam ser tocados, auxiliados e esclarecidos para buscarem um caminho melhor. E vamos mais particularmente vibrando pela nossa casa, pelos nossos lares, que essas novas e boas energias possam percorrer todo o nosso lar. Vamos pensando nos membros das nossas famílias, que possam também receber essas bênçãos de paz, de luz, de amor, de fortalecimento. E vamos pensar de uma maneira especial àquela pessoa que sabemos que está mais necessitada nesse momento. Que as bênçãos de Jesus cheguem até ela, naquilo que ela mais necessitar. Então te pedimos, Pai, que cada um possa receber aquilo que seja sua necessidade e de acordo com o seu merecimento. Que assim seja. Então, gratos estamos por mais esse encontro, que possamos levar daqui, cada um de nós, mais algumas palavras, mais alguns ensinamentos, para refletirmos. E podemos não só refletir, para que possamos trazer isso para dentro de nós, para as nossas dúvidas, nossos questionamentos, que possamos renovar as nossas atitudes e levar isso também para os nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, que possamos doar um pouquinho ao próximo, ensinar, passar um pouquinho do que a gente recebeu hoje, tanto das nossas novas energias, quanto dos nossos novos questionamentos, ensinamentos e das nossas reflexões. Então te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Que todos possamos ter uma boa semana, cheia de luz, de paciência, de boa vontade, e que na próxima semana possamos estar presentes. Que assim seja.